mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. E a este o porteiro abre, a porta das ovelhas, este porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz à pastagem. Depois de conduzir todas as suas ovelhas para fora, vai adiante delas, e as ovelhas seguem, pois lhe conhece a voz, mas não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes essa parábola, mas não entendiam o que ele queria falar. Jesus tornou a dizer: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim foram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Tanto entrará como sairá e encontrará pastagem. O ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e para que a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Jesus, quando estava reunido com os apóstolos, esta narração de João, que estava bem ao lado de Jesus, ele costumava ficar ao lado do peito de Jesus, do coração de Jesus, e que conhecia Jesus e sabia o quanto Jesus amava e cuidava dele. E João vai dizer com essas palavras, porque ele escutou essas palavras saindo da boca de Jesus, que ele é o pastor das ovelhas, ele é aquele que entra pela porta, ele é aquele que vem, abre a porta das ovelhas, a porta do aprisco, entra, chama as ovelhas e as ovelhas saem para fora, porque conhece a sua voz. Nós temos conhecido a voz de Jesus? Por que a gente tem conhecido a voz de Jesus? Tem escutado, tem tido discernimento. Quando foi Jesus que nos chamou e quando foi o mundo que nos chamou? Ou os nossos pensamentos, ou os nossos sentimentos, o nosso querer, ou foi as tentações deste mundo? Porque quando Jesus disse: olha, aquele que vem por cima, vem por outro lado, vem para invadir, é ladrão, é salteador, não é pastor, não é aquele que conduz. E às vezes a gente deixa ser conduzido por influências, às vezes a gente deixa ser conduzido por palavras que a gente escutou. E tem muita gente, às vezes, que deixa de seguir o bom pastor, que é Jesus Cristo, de vir ao grupo de oração, de estar na Santa Missa, de vir à igreja, porque tem um sentimento de que, porque fulano falou isso comigo, não vou lá por causa das pessoas, deixou de ser ser humano, agora então, não vai por causa de gente. Tem gente que vai, eu não vou por causa dos outros. Eu não vou na igreja por causa de pessoas. Poxa, então você deixou de ser ser humano. É uma pessoa mais, é um animal. Não é por essa parte. Então, nós precisamos estudar o que Jesus verdadeiramente quer nos falar. Ele que é a porta das ovelhas, ele que é o Senhor, ele que é o pastor, o bom pastor, aquele que veio para conduzir, aquele que veio para guiar, para ensinar o caminho da verdade. Mas às vezes nós deixamos ser conduzidos por palavras, ser conduzidos por gestos, ou ser conduzidos por coisas que este mundo nos oferece. Hoje, se a
gente abrir as redes sociais, tem influência de todo jeito. Tem influência que quer te tirar da graça de Deus, que quer te dar um conhecimento, disse eles, um conhecimento do senhorio de Jesus, o qual só distancia a gente da graça. Tem umas que vai dizer certas coisas que é melhor a gente não ouvir. Infelizmente, quando acontece isso, pessoas, não gente, né? Graças a Deus, o grupo de geração aqui não vai influenciar por esses influências por aí, né? Que até seguir os horóscopos, né? Os horóscopos também, o signo, de que signo você é? JC. Essa é a melhor resposta. E às vezes a gente fica, não sai de casa enquanto eu não ouvir o meu signo. O que meu signo vai dizer? Misericórdia. Quem tem que falar comigo é o bom pastor. Quem eu preciso ouvir primeiro a voz do Espírito Santo. Eu preciso ouvir Jesus dizer para mim, meu filho, hoje o seu caminho é de graça, é de bênção. E todos os dias Deus vai fazer a mesma promessa, porque aquele que caminha com o bom pastor é sempre bem guiado. Aquele que abre o coração para entender que é só seguindo Jesus, seguindo o bom pastor, é que terá uma vida em abundância, é que realmente vai ter um dia abençoado, cheio da graça de Deus, porque deixou ser conduzido pelo bom pastor. Deixou ser conduzido pelo Senhor Jesus Cristo, que é o nosso pastor, que é o nosso Salvador. Ele vai dizer assim, depois de conduzir todas as ovelhas para fora, vai adiante delas, e as ovelhas seguem, pois conhecem a voz. Coisa interessante. Os discípulos eles não entenderam quando Jesus disse isso. Quando Jesus disse essa parábola, eles não entenderam. Porque de que ele estava dizendo? Mas ele vai dizer, não, eu sou o pastor das ovelhas. Eu sou aquele que entrou pela porta. Eu sou aquele que cuida, eu sou aquele que direciona. Eu sou aquele que vai na frente. E vocês são as ovelhas que me seguem. Que seguem o meu caminho. Que escutam a minha voz. E que abrem o coração para entender que eu sou o Senhor teu Deus. E todos que vieram antes de mim dizendo que era o Senhor, não era o Senhor. Dizendo que era o pastor das ovelhas, não era o pastor das ovelhas. E às vezes, meu irmão e minha irmã, na nossa casa, na nossa vida, no nosso dia a dia, vem tanta coisa para nos atrapalhar. Vem tantas coisas para nos tirar do caminho, tirar do senhorio, tirar do pastoreio de Jesus. São tantas tentações, são tantas tribulações que a gente passa, mas é preciso que no meio dessas tribulações, no meio dessas vozes que o mundo vai nos dando, nós precisamos entender, escutar e ter discernimento, porque o próprio Cristo está dizendo, olha, as ovelhas me seguem porque elas escutam e conhecem a minha voz. Então é preciso que nós tenhamos intimidade com o Senhor. Tenhamos intimidade. Conversamos com Jesus. Falamos com Ele, verdadeiramente Tu és o meu Senhor. Verdadeiramente Tu és o meu pastor. Então eu quero, Senhor, ser conduzido pelo Senhor. Eu quero verdadeiramente me abrir e entender e ter discernimento de que voz estou ouvindo. Se é a Tua voz, eu quero conhecer a Tua voz, Senhor. Eu quero conhecer a Tua voz que me chama. Eu quero sentir o Teu cheiro, porque as ovelhas, além de escutar a voz do pastor e reconhecer, elas também conhecem o cheiro do pastor. Que coisa interessante. E Jesus vai nos comparar com uma ovelha, como a irmã disse, a irmã Maria, como a irmã Maria disse no início, que o Frei Fábio fez até uma ilustração, né, uma apresentação, eu assisti também, porque
Porque o que acontece? Quando as ovelhas fugiam, quando a ovelha foge, eu também já cuidei de ovelha há alguns tempos, mas não era o pastor, era só o cuidador mesmo. Aí quando a ovelha foge para longe, o pastor quebra a perna dela. Para quê? Para que ela não fuja de novo. Aí ela mantém ali, ele vai cuidar dela, vai enfaixar a perna de volta toda, vai colocar as talas, vai colocar, de primeiro fazer as talas com bambu, cortava o bambu, rachava ele, tirava a parte de dentro e deixava aquelas talas firmes. Aí amarrava bem, aí com 15 dias já estava no canal. Então, por isso que o pastor quebrava, porque precisava cuidar para que ela sentisse o cheiro e escutasse a voz dele, e ter a certeza que ela não precisava sair lá fora para buscar comida, para buscar aconchego, porque lá tinha o que elas precisavam. O aprisco era ali, então elas não podiam ir para fora. Uma que, quando a ovelha sai do aprisco, sai do rebanho, ela vira uma presa fácil. Então, o lobo, eles gostam de atacar a ovelha, o cachorro gosta de atacar a ovelha. Então, se elas estão juntas, é mais difícil, ele não ataca assim, porque está em bando, está em rebanho. Mas quando a ovelha se desgarra, está sozinha, aí eles atacam, mordem, e uma mordida de novo, às vezes, demora muito cicatrizar a ovelha. Por isso que Jesus vai nos comparar com essas ovelhas, e olha, se você ficar sozinho, isolado, tudo que é ruim vai te atacar. Vai ser difícil você voltar, vai ser difícil você vencer, porque você está sozinho, porque você está sozinha, está sem o seu pastor, você está fora do rebanho, você está fora da comunidade, você está fora da comunhão, e por isso que é preciso que você volte, que você escute a voz do pastor, que é Jesus. É por isso que você precisa voltar, é por isso que você precisa entender, ouvir, escutar e conhecer a voz de Jesus, que é o nosso pastor. E deixar ser conduzido pelo pastor. Porque o pastor vai à frente e as ovelhas vão atrás, porque conhecem a sua voz. É preciso que nós conhecemos a voz do Senhor Jesus. Uma coisa interessante, quando o pastor vai e pega a ovelha, a primeira coisa que ele faz é quebrar a perna. E depois ele abraça, coloca no ombro e leva para o aprisco. E ali a ovelha, ela vai sentindo o carregar do pastor e também sentindo o seu cheiro e todos os dias esse cuidado que o pastor tem com a ovelha. Então Jesus é do mesmo jeito. Às vezes ele precisa nos quebrar. Às vezes ele precisa frear a nossa vida, porque nós estamos indo em direção errada. Porque nós deixamos o rebanho e estamos caminhando sozinhos, estamos caminhando sem a graça de Deus, e aí Deus nos quebra. Fala, meu filho, é aqui. Às vezes as coisas acontecem na nossa vida para nos quebrar, para nos endireitar, para ser consertado de novo, para ser feito de novo. Padre Jonas, ele dizia assim: nós precisamos ser como vasos que precisa ser pulverizado, quebrado, pulverizado e feito barro de novo para ser refeito. Ele diz, muitas das vezes, ele dizia, muitas vezes era melhor descartar, jogar fora, mas Deus não faz isso com a gente. Mesmo a gente sendo essa ovelha teimosa que sai do aprisco, que escuta qualquer voz, ele insiste em dizer, meu filho, vem comigo, fica comigo, olha, eu não desisto de você. Aquele que permanecer no rebanho, aquele que entrar junto comigo na porta do aprisco, terá salvação. Porque eu vim para dar a vida àqueles, eu vim para dar a vida a vocês, eu vim para dar a minha vida para que vocês vivam. Eu fico pensando, meu irmão e minha irmã, se Jesus, ele não tivesse morrido por nós, nenhum de nós estaríamos aqui. Porque
quando Jesus vem e se entrega como o cordeiro imolado, ele se entrega por nós para a remissão dos nossos pecados, para que nós também tenhamos comunhão com o Pai e o Espírito Santo. E que a culpa do passado fique para trás e que nós tenhamos uma vida nova, que nós sigamos o bom pastor que é Jesus. E ele vai dizer assim: olha, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Tanto entrará como sairá e encontrará pastagem. O ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e tenham vida em abundância. Meu irmão e minha irmã, nós não fomos feitos para as mesquinhez deste mundo. Nós não somos feitos para ficar mendigando o amor deste mundo. Nós não fomos feitos para viver o sofrimento deste mundo. Nós somos feitos para viver na abundância do amor de Deus. Nós somos feitos para viver na abundância da saúde. Mas vamos, porque então a gente tem tanta enfermidade? Consequência das vezes daquilo que a gente faz, ou simplesmente para a graça de Deus acontecer na nossa vida. Porque, como eu disse, às vezes a gente precisa ser quebrado. E Deus usa de qualquer coisa para nos quebrar. Usa da nossa saúde, usa do nosso intelecto, usa do nosso corpo em si, usa da nossa área financeira, do nosso sentimentalismo. E Deus vai nos usando para quê? Para que nós voltemos para Ele. Para que nós olhemos para Ele sem Senhor, eu não posso nada. Sem o Senhor eu não consigo. Sou ovelha sem pastor sem o Senhor. Eu quero ser essa ovelha, Senhor, junto com o rebanho, que caminha junto com o Senhor, que vai seguindo o Senhor, que abre o coração e tenha coragem de seguir. É preciso que nós sigamos esse Jesus, que é o nosso pastor e salvador, para que nós tenhamos vida e tenhamos vida em abundância. É preciso que nós tenhamos vida em Jesus, vivência. E é preciso que nós tenhamos intimidade. Eu não canso de dizer isso. O que vai nos dar graça de seguir Jesus sempre é a nossa intimidade com Jesus. Então, convido você a fechar os seus olhos. Não importa o que você está passando, o que você tem passado até o dia de hoje. Talvez você tenha escutado vozes que não foi do bom pastor, que não foi de Jesus. Talvez Deus tenha quebrado você. Talvez Deus tenha mexido na sua vida, para que você volte para Ele, para que você busque a Ele, para que você fale com Ele. Então, nessa noite, meu irmão e minha irmã, vai falando com Jesus, que é a porta da salvação. Jesus, eu estou passando por certa situação, eu estou passando por dificuldade, eu estou passando por enfermidade, Senhor. Eu estou passando por vazio dentro de mim. Eu estou passando por tristeza, Senhor. Mas eu tenho certeza que Tu és o meu Senhor, porque o Senhor veio para me dar a vida. Você que está desistindo da vida, Deus veio para te dar a vida e vida em abundância. E você que está sofrendo e está com o sentimento dizendo: olha, eu preciso sofrer mesmo porque eu tenho que sofrer. Não, você nasceu para ser feliz, você nasceu para viver uma vida em abundância com o Senhor Jesus. Por isso, Senhor, nós entregamos essa noite as nossas vidas. Vou entregando ao Senhor a sua vida nessa noite. Vou dizendo para Ele: venha ser o meu pastor. Venha ser o meu pastor. Eu quero te seguir, Jesus. Eu quero ter salvação no Senhor. Eu quero, Senhor, que essa porta
no fim do corredor, esse corredor escuro, acabe que a porta que é o Senhor ilumine a minha vida. Essa porta que é o Senhor e essa luz que é o Senhor, que é o pastor das ovelhas, vem sobre mim, vem sobre a minha vida, vem sobre a minha casa, vem sobre as situações em que eu estou vivendo. Venha me conduzir, Senhor, venha me guiar, porque eu quero te sentir. Eu quero sentir o teu cheiro, Jesus. Eu quero escutar a tua voz. Eu falando isso para ele, eu quero ouvir a tua voz, Jesus. Fala comigo, Senhor. Eu preciso te escutar, Senhor. Fala comigo. Perdão, Senhor, pelas vezes que eu fui ovelha desgarrada, Senhor. Perdão pelas vezes que eu fui ovelha sem pastor, Senhor, que eu me deixei levar por mim mesmo, por um ladrão salteador que entra fora da porta, Senhor. Eu tenho deixado ser levado pelas consciências da minha carne. Eu tenho deixado ser levado por enganadores, por pessoas que simplesmente falam as coisas comigo e eu tenho aceitado de qualquer forma, Senhor. E tenho distanciado de ti. Eu quero ouvir a tua voz, Senhor. Eu quero ter a salvação do Senhor. Porque aquele que ouve a voz do pastor encontrará pastagem, encontrará a salvação. Por isso, Senhor, salva-nos, Senhor. Liberta-nos, Senhor. Liberta de tudo aquilo que não é teu, Senhor. Liberta-nos, Senhor, de todos os caminhos que nós temos tomado que tem sido errado. E vai nos dando coragem, Senhor. Vai nos renovando, vai nos restaurando, vai nos restituindo, porque nós precisamos ser restituídos, Senhor. Nós precisamos ser abraçados, Senhor. Nos abraça nessa noite como um bom pastor, Jesus, que cuida das ovelhas. Vem cuidando da minha vida. Vai dizendo isso para ele. Jesus cuida da minha vida. Jesus cuida do meu coração. Jesus cuida da minha mente, do meu intelecto. Cuida de mim, Jesus. E me mantém na tua graça, Senhor. Porque tu és o meu Senhor. Vai agradecendo a Deus pela sua vida. Vai dizendo para ele: muito obrigado, Jesus. Porque tu és o meu pastor. Muito obrigado, Jesus. Porque o Senhor me chama pelo nome, porque o Senhor me abraça, porque o Senhor me cura e me liberta. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não me rejeita, porque o Senhor não me abandona, porque o Senhor não me deixa lá distante, mas o Senhor vai ao meu encontro e me traz de volta para a tua casa. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor me acolhe, porque o Senhor cuida das minhas feridas. Meu irmão e minha irmã, muitas das vezes nós somos como aquelas ovelha que saiu, desgarrou o rebanho e volta toda suja, toda cheia de carrapicho. E às vezes a gente acontece isso com a gente. A gente sai do rebanho, a gente sai da direção de Deus, e a gente sai do senhorio, do pastoreio de Jesus Cristo. E às vezes a gente chega, volta, todo sujo, todo quebrado, todo machucado. Mas Jesus é o bom pastor e cuida de nós. Ele está dizendo: olha, eu cuido de você, mesmo que você volte sujo, que você volte quebrado, arranhado, machucado, eu cuido de você. Porque eu sou o Senhor do Senhor. Porque eu vim para dar a vida às ovelhas. Eu vim para te dar a vida e a vida em abundância. Vai ficando de pé.
Senhor, porque Jesus é o seu pastor. Porque Jesus é o nosso pastor. E por isso nada nos faltará. Nada nos faltará. Mesmo que, se nós tivermos que andar pelos vales, o Senhor vai estar conosco, Ele vai estar nos conduzindo, nos carregando. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és o bom pastor, Tu és o nosso Senhor. Muito obrigado, Tu és, Senhor, o nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.